Olhar Espírita. Olá, amigos, novamente com o programa Olhar Espírita, aqui no Canal 10, numa realização do Canal 10, da equipe, e vamos prosseguindo nas nossas abordagens, e hoje, especificamente, vamos falar sobre visões do Dia de Finados, né? Visões espíritas a respeito do Dia de Finados. É um dia, não é, digamos, nós celebramos os nossos mortos, nós, digamos, temos o nosso respeito pelos nossos antepassados, e a gente tem aquele costume de ir fazer a visita às sepulturas, ali onde nós tivemos a despedida dos nossos entes queridos, e a gente tem esse costume, essa tradição, não é? E esse dia foi especificado, foi um dia criado pela igreja para celebrar justamente o Dia dos Mortos, o dia daqueles que já passaram, já tiveram a sua história aqui na Terra e envolveram ao mundo espiritual. Bem, o Espiritismo tem uma visão a respeito disso e nós precisamos colocá-la. É sempre importante frisar que o Espiritismo tem informações, tem um conhecimento que nos esclarece muita coisa. E, digamos, a gente precisa entender um pouco melhor o que se trata esse respeito aos mortos, essa data comemorativa aos mortos, né? Essa data alusiva à nossa lembrança, à nossa homenagem aos nossos entes queridos que já partiram. Então, para a gente poder cumprir essa tarefa hoje, nós convidamos a nossa amiga Lúcia Lage e o nosso companheiro, né, de longa data aqui já, né? O José Lopes, que é um grande companheiro, tem colaborado muito com o programa. Então, amigos, nós, para iniciarmos o nosso trabalho, a gente vai fazer a nossa prece inicial, que é sempre importante, né? Estarmos em prece, em oração, pedindo apoio para podermos prosseguir nas nossas lutas. Rogamos, então, ao nosso amigo que faça a nossa prece inicial. Então, amigos queridos, convido a todos que posteriormente irão ver o programa, que possamos elevar o pensamento a Jesus, mentalizar sobre esse momento tão importante das nossas vidas, quando é o tema de hoje, falar sobre finados. Pois sabemos que Deus Pai Todo-Poderoso nos deu a possibilidade de habitarmos um corpo físico, mas esse corpo físico sabemos que ele tem um tempo de validade. E todos nós, um dia, morreremos ou desencarnaremos. Então que nós possamos, vibrando em Jesus, vibrando nos bons espíritos, pedir sempre o amparo, a coragem, o bom ânimo, para melhor, diante desse processo natural que visita todos nós, sabermos lidar e ver que acima de tudo está a vontade soberana de Deus, que sabe todas as coisas. E dessa forma que possamos caminhar na certeza da imortalidade da alma, na certeza da sobrevivência do espírito. E dessa forma trazer aos nossos corações esperança e certeza no reencontro dos nossos entes queridos que antes de nós retornaram à pátria espiritual. Que Jesus, os bons espíritos, envolvam o programa, envolvam os amigos que vão ouvir esse estudo, levando o desejo da pesquisa, o desejo do aprofundamento. Fique conosco, Senhor, graças a Deus. Obrigado, Zé Lopes. Então, Lúcia, eu ia pedir que você nos apresentasse, né, algumas considerações iniciais a respeito desse tema, desse assunto, né, que eu acho que é relevante, inclusive porque estamos próximos aí do 2 de novembro, né? Estamos gravando um pouquinho antes, e eu gostaria que você então fizesse a introdução dessa temática para a gente iniciar o nosso debate, tá bom? Tá bom. Boa noite a todos. Agradeço aos companheiros o convite, né, para essa conversa fraterna, né, a respeito dessa temática de fundamental importância, porque tradicionalmente no segundo dia de novembro, né, nós comemoramos, vamos assim dizer, e destinamos esse dia, né, ao Dia de Finados. Só que, na verdade, essa temática, essa comemoração e essa reverência aos nossos companheiros, né, os desencarnados, já é algo que já vem desde a antiguidade. Desde a antiguidade. E isso vem nos mostrar o quê? Que isso é um sentimento inato. Na verdade, é um sentimento que
os indivíduos carregam dentro de si. Então, isso vem nos mostrar o quê? Que existe algo mais além da morte. E a doutrina espírita, né, através de seus ensinamentos, ela vem nos dizer exatamente isso, que a morte não existe. Então, a doutrina espírita, ela vem matar a morte, né? Nós costumamos assim dizer que a doutrina espírita ela vem matar a morte através dos seus princípios, da explicação, e vem trazer alívio, né, para tantos companheiros que sentem essa dor. E a doutrina espírita, além do mais, né, ela nos traz o seguinte: não existe a perda, existe a separação momentânea, né, desses indivíduos, desses nossos amores. E que diz também para nós que a vida prossegue. A vida verdadeira é a vida espiritual. E a doutrina espírita nos traz mais um alívio. Ela nos diz que é possível, de alguma forma, nós termos, né, o contato com esses irmãos. Às vezes, quando a gente fala ter contato, as pessoas pensam logo na mediunidade ou uma psicografia. De fato, é uma possibilidade, né? Desde que a gente busque, né, casas sérias, né, casas que trabalham. Mas existe uma outra maneira sensacional de nós entrarmos em contato, que é através do sonho. Então, a doutrina espírita ela vem nos trazer um leque para que nós percebamos que a morte não é o fim. A morte também é vida. A vida no plano encarnado e no plano desencarnado. Edson Lopes. Perfeito, querida Lúcia. Então, muito bom. Essa colocação já nos abrindo, né? E trazendo um consolo tão importante da certeza da sobrevivência do espírito. Porque nós sabemos que o processo natural da morte visita a todos, mas a certeza em Deus. E Jesus é o nosso maior exemplo, né? Jesus Cristo, né? No terceiro dia, ele retorna e se mostra em espírito diante dos apóstolos. Então, Jesus é o maior exemplo que a doutrina espírita pode nos demonstrar de alguém que o corpo morreu, mas em espírito ele retornou. Então, nos mostrando dessa forma que nós prosseguimos. Então, nos traz muito consolo, porque muitas vezes um pai, uma mãe, um marido, uma esposa vê um ente querido desencarnar e fica aquele sentimento de tristeza. Então, a doutrina espírita nos ajuda a olhar assim: eu vou reencontrar. Mas, naturalmente, nós sabemos que aquela ideia, né, do passado de céu e inferno, nós não olhamos dessa forma, mas, porém, sabemos que aquele que tem uma vivência reta, que procura se esforçar no trabalho do bem, uma pessoa dedicada ao bem, essa pessoa naturalmente tem uma consciência tranquila ao retornar à casa do Pai, como espírito. Então, se o outro parceiro não tinha o mesmo pensamento, aí as distâncias acontecem. Naturalmente, vai existir esse distanciamento, que não vamos dizer que ele é eterno, mas ele vai ter uma duração até que o outro, que está mais retardatário a nível moral, se melhore para merecer estar com o seu ente querido. Então, o Finados, quando nós temos algumas perguntas do Livro dos Espíritos, que é a primeira obra que Kardec lançou, né, em 1857, como nós já falamos aqui no programa e outras vezes, ele traz para nós um ponto também falando sobre finados, né, sobre a comemoração, celebração do Dia dos Mortos, né? Então, tendo essas perguntas, ele começa na 320, está no Livro dos Espíritos, pergunta assim: sensibiliza os espíritos o lembrarem-se deles, os que lhes foram caro na terra? Aí respondem os espíritos superiores aos médios que levaram para Allan Kardec. Respondem assim: muito mais do que podeis supor. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, serve-lhes de lenitivo. Então, quem? O espírito. Ele recebe de nós, pelo pensamento, as nossas vibrações. Se eles realmente conquistaram já a felicidade, eles vão receber já a alegria por eles mesmos ter conseguido essa felicidade. Mas se eles estiverem tristes, o nosso pensamento ajuda eles a melhorarem. Então, estamos pelo pensamento em contato constante com os espíritos. Não é isso, amigo Flávio? Pois é. Essa é a questão, né? O que a gente pensa, né? O que a gente está direcionando para esses entes que já partiram, nossos queridos? Como é que a gente vivencia a lembrança desses companheiros, desses
que muitas vezes tiveram uma importância crucial na nossa vida, né? Muitas vezes até também podem ter cometido erros também, alguns enganos, que é natural, somos todos ainda, apresentamos problemas, né? Temos imperfeições e a gente tem dificuldades ainda. Mas como é que a gente lida com essa lembrança, né? Como é que a gente... O que a gente pensa, como é que a gente vivencia essa lembrança? Que muitas vezes tem pessoas que vivenciam até com revolta, não aceitando, não é? Não se resignando, muitas vezes, com a situação dessa perda, entre aspas, né, como a gente falou, é uma perda relativa. Muitas vezes é uma perda que, digamos assim, a ausência daquele ente pode estar impondo para a família, às vezes, uma restrição de ordem material, né? Pode estar privando as famílias, às vezes, de uma orientação, digamos, espiritual, não é? Mas a gente sabe que tudo quanto ocorre, tudo quanto sucede na nossa existência aqui, está num quadro de necessidades, de situações vivenciais que a gente precisa passar no quadro da nossa evolução, das nossas necessidades evolutivas. E, às vezes, realmente, compreender isso é a visão de que o Espiritismo muitas vezes vem trazer para nós, não é? Que isso ajuda, digamos, a nos conformar, a nos consolar em relação a certas situações que ocorrem na nossa vida. E a gente precisa compreender isso. Cada ser, seja ele nosso filho, seja ele nossa mãe, nosso pai, é um espírito em evolução. Ele é um espírito em evolução. Então nós precisamos enxergá-lo também como assim, alguém que está cumprindo a sua jornada, que está cumprindo o seu trânsito de evolução. E a gente, digamos, nesse aspecto, muitas vezes ele vai preceder, digamos, a nossa desencarnação, ele vai seguir antes, às vezes muito mais novo, e ele vai, digamos, seguir o caminho dele muito antes da gente. Então, são situações que a gente precisa de um olhar, como olhar espírita, que nos permite realmente compreender melhor essas situações. Porque senão a gente fica o quê? Em primeira instância, a gente vai fazer o quê? Culpar a Deus? Eu vou culpar a Deus? Poxa, o Senhor fazer isso comigo? Por que comigo? Por que com meu filho? Por que o meu pai? Por que a minha mãe? Não é? Como é que é isso, Lúcia? Como é que fica esse questionamento das pessoas, né? Por que as pessoas se questionam tanto assim em relação a esses fatos, a esses fenômenos? Quando a gente perde alguém, por que é tão difícil, né? Na verdade, né, nós ainda esquecemos, né, que nós somos espíritos, né, no transcurso de uma vida na matéria. Quando nós estamos encarnados, na verdade, nós nos colocamos como se nada mais existisse, infelizmente ainda. Não obstante, nós temos a nossa religiosidade, nós falarmos que nós acreditamos, né, que somos espíritos imortais, mas nós acabamos nos envolvendo em demasia com o dia a dia, e a materialidade ela vai nos envolvendo. Então, nós sentimos, né, a falta, a saudade, ou até mesmo a questão que você botou, a dependência, né? Então, nós não aceitamos, nós nos deparamos com essa situação. Mas o que a doutrina espírita nos diz é que, quando nós desencarnamos, quando nós voltamos ao plano espiritual, nós não modificamos, né? Nós somos os mesmos, nossos sentimentos são os mesmos. Então, a sintonia que nós vamos enviar para aqueles que partiram, aqueles companheiros nossos, os nossos irmãos de caminhada, os nossos amores, né, é importantíssimo. Então, por isso, não obstante nós sabermos que o dia 2 de novembro, né, estabelecido como dia de finados, nós sabemos que isso consta no calendário cristão. Né? Desde 998. Isso, da Igreja Católica, então no mundo ocidental. Então nós somos cristãos e nós espíritas, apesar de nós não termos nenhum ritual, a doutrina espírita não adota ritual, mas nós temos a responsabilidade de ter respeito com este dia. Né? Por quê? Neste momento, muitos companheiros estão voltados a esses irmãos que partiram. A dor, como você perguntou, né? O sentimento, às vezes a revolta. Porque, infelizmente, companheiros,
a morte ainda é um tabu. As pessoas têm medo de falar da morte. Eu me lembro que na minha vida profissional, eu fui bancária e eu tinha que vender seguro de vida. E muitas das vezes os clientes davam pulos desse tamanho quando eu falava de seguro de vida. Por quê? Não quero falar disso, se recusava a falar disso, né? Por isso, quando a gente fala que a doutrina espírita veio matar a morte, entre aspas, é para a gente se libertar, inclusive, desse tabu que a morte nos traz. Pois é, e é o Espiritismo que vem fazer esse laço entre a matéria e o espírito, né? Realmente ele vem cumprir esse papel na humanidade. E é isso que, digamos assim, é esse ponto que a gente gostaria de ressaltar para os companheiros, que é importante a gente entender o Espiritismo como essa possibilidade, essa perspectiva. E estudar o Espiritismo significa a gente adentrar esses arcanos, esses portais do misterioso, muitas vezes, né? Que muitos não gostam de trilhar esse caminho. As religiões mesmo não entram muito nessa questão da morte ou do que se segue após a morte, né? Justamente porque ainda é uma coisa meio oculta, meio assim difícil de penetrar. E a única doutrina que realmente adentra esses arcanos, esses assuntos, é o Espiritismo, fazendo esse laço entre a matéria e o espírito. Bem, vamos dar um breakzinho para os nossos anunciantes. Voltamos já já. Na última década, o número de cirurgias no Brasil cresceram em 627%. O Hemolagos, em Cabo Frio, é o único hemocentro da região dos lagos e abastece hospitais de 9 municípios. E uma única doação pode beneficiar até 4 pessoas. Sua doação faz toda a diferença. A Nova Costa conta com você para fazer parte desta campanha. Nova Costa, 23 anos aqui por você. Voltando, então, amigos, aqui com o programa Olhar Espírita, no nosso debate aqui a respeito do Dia de Finados. Né? Estamos conversando um assunto interessante, que é uma data convencional, né? Todos nós celebramos realmente essa lembrança, essa homenagem aos mortos, aos nossos mortos, e, na verdade, a gente sabe que esse culto aos mortos ele já é muito antigo, né? É arquissecular. Todas as culturas humanas sempre cultuaram seus mortos, seus antepassados, né? O culto dos antepassados. Mas o Espiritismo tem um olhar, digamos, um pouco mais amplo, um tanto mais amplo a respeito desse assunto, e por isso aqui estamos debatendo essas questões. Bem, prosseguindo, né, Zé? O que mais podemos falar a respeito do Dia de Finados? O pessoal vai, né, faz a visita lá ao cemitério, leva flores, né? Sem dúvida, é um dia, com todo respeito a todos aqueles que têm esse hábito, não há problema algum, não temos nenhuma contrariedade com relação a essa prática. Entretanto, o que pontuamos é, digamos, como que a gente conduz esse sentimento, né? Como que, será que é só no Dia de Finados? O Dia dos Mortos é só o Dia dos Finados? O dia da gente lembrar dos nossos mortos, será que é só o Dia de Finados? O que você tem a dizer, então, Zé, a respeito disso? Querido Flávio, querida Lucinha, então, como você colocou muito bem, né?
o pensamento é todos os dias, né? Nós lembramos do ente querido, desencarnado, e pelo pensamento, de certa forma, estamos evocando, nós estamos pensando nele. Então, o pensamento ele tem poder, ele toma forma. Então, não precisamos, naturalmente, de ficar preso a uma única data. Como o Flávio falou, nós respeitamos, naturalmente, aqueles que assim agem. E tem um questionamento, até no Livro dos Espíritos, que fala sobre isso, né? Se os espíritos ficam mais felizes quando nós vamos, no dia de finados, até onde eles estão sepultados, do que se nós fizéssemos a prece em casa. Então, eles respondem, esses espíritos superiores, né? Respondem a Allan Kardec, que, na verdade, é o pensamento. Aqueles que se sentem o desejo de ir lá, que vá, não tem problema nenhum. Mas não podemos entender que o nosso ente querido vive naquele lugar. Não é? Ali está os restos mortais, a estrutura física que pertence à Terra. Não é isso? Essa estrutura, ela fica na Terra. Mas o ser pensante, o ser inteligente, ele se desprende daquela matéria. Então, não está ali no túmulo, naquele local. Aquele local ali representa, está o nome dele ali, mas ali só estão os restos mortais. Então, aquele que sente o desejo, sente que consegue fazer oração mais de coração lá naquele local, como o Flávio falou muito bem, que vá, não tem problema nenhum. Mas, na verdade, no dia a dia, na nossa casa, onde estivermos transitando, pelo pensamento, nós estamos nos conectando. E muitas vezes, irmãos queridos, vocês devem sentir isso, porque às vezes do nada a gente lembra do ente querido, né, Flávio? Vem o pensamento, meu Deus, me veio uma lembrança tão gostosa de fulano. Às vezes algumas pessoas mais sensitivas chegam a sentir uma emoção muito grande. Então, certamente, nesse momento, não temos dúvida, aquele espírito está por ali. Ah, mas por que eu não vejo? Porque nós observamos que nem todos têm a sensibilidade mediúnica de perceber o mundo espiritual. Deus fez dessa forma. E mesmo aqueles que percebem o mundo espiritual mais ostensivamente, também não vê o tempo todo. Tudo obedece às leis de Deus. Então, vamos pensar assim, ir ou não ir no cemitério? Ora, se quiser ir, vá. Inclusive, tem uma fala muito interessante, Flávio, eu vendo um estudioso falando, achei interessante, que nós sabemos que tem muitas crenças, né, como você disse muito bem, que encaram esse dia de finados de formas diferentes. Então, nos conta que um homem foi no cemitério e levou um arranjo de flores, Lucinha, lindo, e colocou sobre o túmulo. Mas ele observou que ao lado havia um homem com aspecto de ser uma pessoa do Oriente, que estava com um vasilhame cheio de um arroz pronto, cheiroso, botou sobre o túmulo aquele arroz. E aquele homem das rosas ficou incomodado e virou para ele e falou assim, você está pensando que seu ente querido vai vir aí comer esse arroz? Ele se incomodou com a crença do outro. O outro respondeu assim, olha, o mesmo dia que o senhor vier cheirar essas rosas, aí o meu vai vir comer o arroz. Então, é a necessidade do respeito, né? Então, se a pessoa faz com respeito, com sentimento de amor, temos que respeitar. Porque para o espírito, ente querido, o que vale é o sentimento, é o desejo realmente de vibrar. É importante a gente pontuar, talvez, né? A gente já foi várias vezes aos cemitérios, né? Vimos lá mausoléus suntuosos, né? De algumas famílias com maior poder, com maior condição de renda, e fizeram realmente aquele, digamos, o mausoléu da família, né? Isso. Às vezes com várias né? Sepulturas e tudo. E as estatuárias bonitas, né? Eu lembro lá em Petrópolis, lá várias estatuárias bonitas nas sepulturas, e muitas vezes você vê, é muito comum você ver, aqui jaz fulano de tal. Bem, essa frase, ela está um tanto incompleta, né? Porque aqui jaz, aqui não, aqui estão os despojos de fulano de tal. Porque até, poxa vida, seria extremamente penoso a gente imaginar que os nossos entes vivem ali, né, Flávio? Iriam estar ali, né, de alguma forma, associados àquele espaço, né, que é um espaço respeitoso, mas não é um espaço para se viver, né? Não seria feliz se vendo ali. Pra gente, você entra ali, triste, você não vai querer permanecer muito tempo ali, você vai querer ir para outro lugar. Aí não sei, talvez o Jardim da Saudade, tem até alguns cemitérios, alguns locais assim que são mais aprazíveis, estão mais bonitos, né? Cheios de jardins e tudo. Isso vai evoluindo, né? Vai evoluindo, mas é interessante a gente pontuar. Ali estão os despojos daquele fulano, não é? Ele não jaz ali. Ele seguiu a sua vida espiritual, né? Ele volveu para o plano espiritual e se encontra, digamos, associado àquilo do seu nível vibratório, dos pendores do seu coração, daquelas pessoas que tiveram uma vida reta, uma vida honesta, certamente estão privando de uma condição
feliz também na pátria espiritual. Tem outros que, às vezes, tiveram alguns problemas e, muitas vezes, dependem até da nossa oração, até das nossas preces, né? Verdade. E a questão das velas, a gente falou das flores, né? São flores, são os perfumes, e a vela, no caso, levando luz. Que luz que a gente pode levar para o nosso ente querido que já partiu? Na verdade, a luz que a gente envia para os nossos entes queridos, né, são as nossas orações, os nossos bons pensamentos, sentimentos, né, deixá-lo transcorrer, levar a sua vida, porque a vida continua. No plano espiritual, a doutrina espírita nos diz, nós continuamos a aprender, nós estudamos, né? Então, muitas das vezes, nós queremos que esses entes queridos fiquem conosco, né? Aí acendemos, com todo respeito, né, aqueles irmãos que professam essa fé, que tem na vela a luz. E, de fato, nós sabemos se naquela luz ele projetar o melhor sentimento, com certeza. Mas, na verdade, não está no simbolismo da vela, da luz, da chama, mas a chama que habita os nossos corações. É isso que a doutrina espírita vem nos dizer. Mas tem uma coisa muito importante também, amigos. Há doutrinas, há determinadas, né, denominações religiosas que elas afirmam que não há necessidade de que nós oremos para os nossos irmãos que já desencarnaram, que eles fizeram a sua passagem e não precisam mais das orações, né? E isso é algo que a doutrina espírita ela nos esclarece de forma muito clara, né? Porque as relações, o amor não se rompe jamais. E esse ser, né, que foi o nosso companheiro, que esteve conosco, que compartilhou conosco uma jornada terrestre, ele necessita, sim, né, dos nossos bons pensamentos, que nós fortaleçamos para que ele continue, né, a sua jornada. Porque se nós ficarmos aqui, né, nos lamentando, como nós falamos, né, anteriormente, nós não vamos auxiliá-lo em hipótese nenhuma, né, a sua caminhada, a sua jornada evolutiva. Então, a oração para esses companheiros é de fundamental importância. O consolo, a esperança para nós mesmos, que isso nos conforta também, e, em especial, isso nos abre uma possibilidade, né, de sentirmos, como o nosso amigo Lopes falou, de sentirmos, em alguns momentos, envolvidos por esses nossos amores, o que nos fortalece a continuar também na nossa caminhada, né, Lopes? Perfeito, Lucinha. A gente sabe que é dessa forma mesmo, né? E dentro desse pensamento, amigos queridos, eu trouxe uma fala, um texto que eu achei muito bonito, um artigo, é assinado por Vanderlei Medeiros. Diz assim: estou vivo. Você acredita em Deus? O que tanto buscas aqui? Por que me chamas assim? Seu pranto me chamou a esse lugar lúgubre. E aqui é frio e feio. Saiba que não vivo aqui, no cemitério, né? Sei que quando me viste pela última vez em meu corpo carnal, estava eu sendo deitado em alguma cova por aqui. Contudo, há muito, eu, espírito, ganhei asas, abandonei essa velha vestimenta, hoje tenho roupagem nova. Não chores, não morri, vivo agora plenamente. De ti me recorda todo instante. A morte do corpo não matou meus sentimentos. Trouxe comigo cada momento vivido contigo. De onde estou, olho e oro sempre por ti. Quando de mim sentires saudades, não me procures aqui. Olhe para o céu e busca-me entre uma das estrelas do firmamento. De lá emitirei raios de luz, transformados em amor e saudades, e a certeza de que haverá um dia o reencontro. Então essa fala nos mostra, irmãos queridos, como falamos, né, respeitamos todo ponto de vista, mas nos fala, nos abrindo, tirando aquele véu terrível da morte. Nós, espíritas, quando o ente querido desencarna, nós choramos, nós sentimos naturalmente, mas não nós observamos que nós ficarmos um tempo longo desse sofrimento não é bom para nós, não é bom para aquele que desencarnou, porque nós impactamos de alguma forma com os nossos sentimentos de dor aquele que está no mundo espiritual. Tem uma fala de Leon Tolstói, muito legal, né? Ele diz assim, muito bacana, que uma mãe
teve um filho muito pequenino que desencarna, uma filhinha novinha, né? É muito sofrido nos pais enterrar os filhos, né? Então é uma dor realmente, nós imaginamos, das mais difíceis. E nos conta que ela, no seu sofrimento, numa noite, essa mãe, a filhinha voltou para o mundo espiritual há algum tempo, ela sofrendo reiteradamente, ela não conseguia parar de chorar por um tempo longo. E ela é dada por Deus, naturalmente, em desdobramento, no momento do sono, nós falamos dos espíritos de desdobramento, ela se transporta, tem um sonho que vê sua filhinha no mundo espiritual, Flávio. E lá ela chegando, ela vê várias crianças dentro da sua crença religiosa, ela é católica, com asinhas igual anjos, todos voando, movimentando alegria, e quando ela olha a filhinha dela, a filhinha está no canto triste, com as asinhas. E ela pergunta: minha filha, por que você não está voando com as tuas asinhas? Você é um anjo agora. E a filhinha disse: mamãe, as tuas lágrimas estão molhando minhas asas, eu não consigo voar. Então é uma colocaçãozinha simples, mas nos lembrando que os nossos sentimentos impactam de maneira muito grande nos nossos entes queridos. Eles estão vivos. Não é isso, Flávio? Perfeito. Por que não, né? Talvez no dia dos mortos, que é feriado, né? Que tradicionalmente a gente tira o feriado para poder celebrar ou homenagear os nossos mortos. Por que não, de repente, nesse dia ou num outro dia qualquer, a gente fazer uma visita a um orfanato, né? A gente fazer uma visita lá a um lar de idosos, para levar lá uma atenção ao idoso, como se, de repente, talvez, a gente pudesse olhá-lo como nosso pai, como nossa mãe, e a gente, de alguma maneira, dedicar aquele momento que a gente está tendo com aquele irmão, né, naquele local que carece, são muito carentes muitas vezes, né? Muitas vezes necessitam de algumas questões de ordem material, e que a gente possa destinar-lhes o nosso tempo, de alguma maneira, em homenagem justamente a esses nossos mortos que já partiram. Eu tenho certeza que isso aí vai ser muito interessante e muito assim relevante para, digamos, e de apreço para esses entes nossos queridos que já partiram, do que a gente permanecer chorando, a gente permanecer triste, não é? Ou até reclamando da vida. A gente tem muito o que fazer, meus irmãos. Precisamos aproveitar muito bem o tempo que nos foi destinado aqui, nessa terra, nessa encarnação, para a gente fazer o melhor que nós pudermos. Pode ter certeza. Bem, a gente vai para o nosso break mais uma vez, tá? Mais um tempinho para os nossos comerciais. De volta então, amigos, aqui com o programa Olhar Espírita. Vamos continuar o nosso debate, né, aqui sobre o Dia de Finados. E agora, nesse bloco, a gente vai conversar um pouco sobre assim, questões assim, em paralelo com essa, né, já dentro mais ou menos dessa linha que a gente estava abordando ainda há pouco. Lúcia, prossiga aí para mim, então, a sua opinião, que a gente estava conversando aqui no intervalo. Sim, o Flávio falou, né, da questão de, ao invés de você ir no cemitério, né, e nós devemos respeitar aqueles que têm esse desejo, com certeza, mas muitos, né, vão na crença de que só lá, né, estarão presentes os seus entes queridos. Nessa ideia mesmo de aqui jaz, né, Flávio? Nessa ideia que você falou, aqui jaz. Então, a crença de que, na verdade, o espírito só vai estar em conexão com você ali naquele lugar, no cemitério, e não. Porque, na verdade, não é o lugar. É o que a doutrina espírita nos fala. É a vibração, é o pensamento, é o sentimento. Então, que maravilha, quando o Flávio falou isso, da gente aproveitar este dia para beneficiar
os nossos irmãos de caminhada, aqueles irmãos que tanto necessitam. O Lopes até comentou, né? Levar uma cesta básica. Olha, essa cesta básica eu estou trazendo para você, meu irmão, para homenagear, né? O meu pai, a minha mãe, a minha irmã, a minha filha, enfim, né? Fazer a diferença. É aquilo que Jesus nos falou, né? Amar ao próximo como nós mesmos. Então, aquela sensação, né, de bem-estar, vocês imaginem, né, o que a doutrina espírita nos diz desse contato, dessa relação, desse amor que não morre. Porque quando nós amamos, o amor continua, se perpetua pelas outras vidas. Então, essa sensação, né, de fazer o bem, de honrar, né, na verdade estaremos honrando, né, Lopes, o nosso amor, nossos amores. Memória, é isso mesmo, Lucinha. E dentro desse pensamento também, pessoal, porque nós hoje, né, o programa, e tem o objetivo de falar de doutrina espírita. Né, nós, como estamos sempre dando ênfase ao respeito por todas as outras crenças, mas estamos só falando de doutrina espírita. Então, alguns detalhes são importantes ser colocados. Por exemplo, a doutrina espírita, Jesus anunciou a vinda do Consolador Prometido, que é a terceira revelação, que é a doutrina espírita. Né? Então, o pensamento fica assim, esses espíritos superiores que trouxeram tantas mensagens, eles colocam sempre sobre a necessidade da utilidade. Então, quando eu faço muitas coisas, eu faço grandes obras no túmulo do meu ente querido, isso está sendo válido por espírito? Ele está usufruindo daquela estrutura mais cara? Ou se eu usar esse recurso, como o Flávio falou, a Lucinha, para ajudar o miserável que está passando fome, em nome dele, será que não seria mais útil? Então é um pensamento que nós respeitamos, mas nós estamos tentando trazer para a fé raciocinada. O espírito aí se serve de quê? De matéria ou de vibrações ou de sentimentos? Então, se o espírito não tem mais o corpo físico, as coisas materiais perdem o sentido. Então, a doutrina espírita sempre nos manda questionar sobre o ponto de vista da qual utilidade. Isso é útil para quê? Então, dentro desse pensamento, uma fé robusta, uma fé alicerçada na razão, nós temos que pensar dessa forma. Mentalizar aquele ente querido, fazer preces por ele, mas procurar ser útil em nome dele. E outra coisa importante que a gente não pode esquecer também, que às vezes nós esquecemos de indicar, os irmãos queridos estão ouvindo nós falarmos sobre esse tema dos mais doídos para todos, né? Tem obras espíritas que ajudam muito a clarear. Por exemplo, as mães de Chico Xavier, né? As mães de Chico, né? Aquelas mães que perderam os filhos, né? Perderam não, que ninguém perde, o espírito não se perde, que teve a separação pela morte do filho, e ele, né, aquele trabalhador, trazia as mensagens dos próprios filhos para elas, onde trouxe tanto consolo. Então, vamos pensar dessa forma. Vamos buscar no livro O Nosso Lar, de André Luiz, também, que tem filme. Vocês podem olhar aí nos programas para ter uma ideia do que acontece após o fenômeno da morte biológica. Então, tem uma passagem de João, o apóstolo João diz assim no capítulo 6, versículo 63. O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Ou seja, no momento que o corpo perde a vitalidade, ele é matéria da terra. Claro que nós temos que ter gratidão pelo nosso corpo. O nosso corpo é instrumento de trabalho, temos que cuidar dele com higiene, com alimentação adequada, com pensamentos, para que a nossa vida no corpo siga o tempo que Deus programou para nós, porque nós podemos precipitar a nossa morte por um trabalho excessivo, pela alimentação errada, por vícios diversos. Tudo isso nós podemos precipitar o tempo que teríamos que viver no corpo. Então, o cuidado. Mas quando o espírito, o eu principal, não encontra mais condições do corpo, a morte do corpo permite que o espírito se desprenda. Então, ele segue a sua jornada evolutiva. Não é isso, amigo querido? Perfeito. É por aí mesmo. Bem, a gente precisa considerar, né, nessa questão da morte, esse olhar para a morte, entender realmente o que significa a questão da morte. Para a gente entender a morte, a gente precisa falar, porque, veja bem, falar de vida. Porque se existe vida, ela existe em decorrência de que houve alguma morte. A morte está sempre associada à vida. Veja bem, nós, para nos mantermos vivos, quantas vidas, né, vegetais, animais, não precisam perecer para nos manter vivos? Não é? Nós, desde que nascemos, a gente precisa respirar, e respirar muito.
né? E a gente começou a respirar logo depois que a gente nasceu, já começa o quê? O desgaste do nosso pulmão, desse aparelho que está aqui, que ele vai sendo desgastado, né, nos anos que vão passando, até que chega um ponto que ele não serve mais para habitáculo do eu espírito. E ele então perece. No que perece, o espírito se desliga dele, né? Os laços que ele tem com a matéria vai se desligando e ele acaba se desligando completamente desse aparelho e o aparelho volve para a Terra, como a gente sabe, como a gente está falando. Então, a morte, essa dualidade, vida e morte, ela está sempre associada uma coisa com a outra. Então, falar de morte é falar de um fenômeno hipernatural, que faz parte da natureza. Então, a gente precisa entender melhor a questão para a gente não ficar tão, assim, digamos assim, com tanto medo da morte, né? Porque nós temos medo da morte. Veja bem, medo da morte a gente tem até por instinto, né? Perfeito. Tem até por instinto isso. Como é que é isso, esse medo da morte, hein, Lúcia? Por que a gente tem medo da morte? Como é que é isso? Na verdade, ter o medo da morte, para nós espíritas, entendo eu, né, duas vertentes, né? Primeiro, para aqueles que não acreditam, né, no espírito imortal e a morte, acaba tudo, né? Com a morte, não tem razão de ser, você se separa definitivamente daquele ser que você ama e é o fim. Será que o medo seria esse grande ponto de interrogação para as pessoas? Dessa leitura do que vem depois. Isso. Se existe depois, o que vem depois? Com certeza, né? Então, assim, é aquela questão, se eu não acredito em nada, não vem nada, tudo acabou. Perfeito. Então, é um pavor, né? Você imagina, até a moral fica prejudicada em relação a isso, né? Por que eu vou ser ético, vou amar o outro, não vou querer me dar bem, se tudo vai acabar? Né? É só aqui e agora, né? É só aqui e agora, então terrível, né? É terrível. E nós espíritas também, muitas das vezes, nós falamos de temer a morte, nós acreditamos na imortalidade da alma, né? Nós acreditamos. Mas quando nós pensamos na morte, isso é interessante, né? A gente pensa assim, ai meu Deus, não fiz tudo que eu deveria ter feito. Né? Nós falamos verdade. Assim, dá para ficar mais um pouquinho, né? Para a gente completar, e será que a gente vai completar se a gente ficar, né? Que as maiores culpas talvez seja daquilo que a gente deixou de fazer de bem, né? De bem, do que faltou fazer. Isso aí, então, assim, porque nós sabemos, enquanto espíritas, da responsabilidade e da bênção que é a vida. É a reencarnação, essa oportunidade bendita de estarmos aqui, né, encarnados. Então, a doutrina espírita, ela nos traz um leque, ela nos amplia todo o entendimento em relação à vida e à morte, né? Continuamos. Nós temos várias possibilidades de recomeçar, mas a morte, para quem não acredita, né, em espírito, na imortalidade, ela é totalmente assustadora. Para nós é um momento de refletirmos, porque ela vem, né? Quando nós lembramos de Jesus, das curas de Jesus, né, de tudo que Jesus fez, mas onde estão, né? Nós perguntamos sempre, onde estão aqueles que foram curados por Jesus? Eles morreram, porque depois, é o ciclo natural, como o Flávio falou para a gente, né? Porque é o ciclo natural da vida. Então, Jesus ele veio para nos mostrar a realidade do espírito imortal. Então, para nós, espíritas cristãos, isso é inquestionável. E o medo da morte, né? Ela só vai aos poucos. Nós vamos transpondo este medo na medida em que nós vamos entendendo o sentido real da vida. Não é, perfeito. Lopes, eu ia te pedir que você fizesse as suas considerações finais a respeito da nossa abordagem, né? E a gente pudesse, então, já ir para o nosso tópico final, a parte final do nosso programa. Tá certo. Então, pegando uma carona aqui na querida amiga Lúcia, o medo da morte, como foi questionado pelo Flávio, né,
o conhecimento da vida imortal é importante, mas também Deus, na sua sabedoria infinita, nos colocou, né, a lei de conservação. Né? Se nós não tivermos a lei de conservação, a gente acha a vida banal e não se preocupa em manter a vida. Então, nós temos esse desejo de viver, de ter vida, viver mais o tempo necessário, e aqueles que estão naquele momento difícil, que acham que está para morrer, fica entre oração, busca a Deus. Então, a lei da conservação, nós precisamos usufruir, no bom sentido, o tempo maior possível do corpo, para quando nós pudermos nos desprender dele, termos feito o melhor possível. Então, com esse pensamento, irmãos queridos, a mãezinha que chora, que sofre pela separação do ente querido, não tenha dúvida, ele vive e vive em um ambiente espiritual de onde nós todos viemos. Quando nós viemos para o corpo, que a gente reencarna, a gente vem do mundo espiritual. E quando nós desencarnamos, nós retornamos de onde viemos. Então, aquele que sofre hoje uma separação, que busca em Deus, tenha certeza do reencontro, a vida permanece além da morte do corpo físico. Então, um abraço aos amigos queridos, passando a palavra ao Flávio novamente, para ele poder ir direcionando o encerramento. Isso. Lúcia, eu gostaria agora que você fizesse as suas considerações finais e também você fizesse a nossa prece final, tá bom? Para a gente poder fazer o nosso encerramento. Tá, isso. Queridos companheiros, o assunto, né, como nós falamos, é um assunto muito sério. Nós, enquanto espíritas, né, a doutrina espírita nos ensina a respeitar, né, todos os irmãos, todas as crenças. Mas aqui, como o Lopes nos lembrou, nós falamos de doutrina espírita. E doutrina espírita, ela é uma doutrina extremamente consoladora. É o cristianismo redivivo. Ela traz os ensinamentos do Cristo, ampliando, né, tirando o véu de muitas coisas que o nosso Mestre Jesus não pôde nos dizer. E essa questão da morte, quando os espíritos vêm trazendo a doutrina espírita, definitivamente eles nos dizem: nós estamos aqui, a vida continua, né? É um vai e vem. Ora estamos encarnados para aplicarmos, para nos redimirmos das nossas más atitudes, dos nossos desvios das leis do nosso Pai Celestial. Então, isso é bondade divina. Então, o consolo da doutrina espírita, né, ela vem nos dizer: os nossos amores não se acabaram, eles continuam. E para conhecermos melhor a doutrina espírita, nós convidamos aos companheiros, né, que busquem uma casa espírita para estudarem junto conosco. E agradecemos mais uma vez a oportunidade e vamos orar então. Isso. Pedimos ao Senhor das nossas vidas que neste momento envolva todos nós, os companheiros aqui, a equipe da produção, aos companheiros que estão em seus lares nos assistindo, que possam sentir, Senhor, a energia, a paz, o amor a se estender em seus corações, em seus lares, para que possamos, Senhor, verdadeiramente entender o sentido da vida. E entender o sentido da vida, Senhor, é conhecer o roteiro seguro que Jesus nos deixou. O amor que ainda não somos capazes de praticar, mas o amor que somos capazes, Senhor, de dia a dia buscarmos através das nossas atitudes em relação ao nosso próximo, que possamos, Senhor, sair da inércia para promover no nosso mundo um mundo de paz, de amor. É o que tanto precisamos, Senhor, neste momento. E como sabemos, a paz começa dentro de cada um de nós. E através das nossas orações, nós possamos estender ao mundo, Senhor,
e aos corações que ainda não conhecem, ao nosso Pai Celestial, que está no controle de tudo, e que possamos cada vez mais, Pai, termos esperança e fé. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Lúcia. Obrigado, Zé Lopes. Companheiros, antes da gente finalizar o programa, é interessante nós pontuarmos que a doutrina espírita, através do espírito André Luiz e da psicografia de Francisco Xavier, Chico Xavier, nos trouxe vários livros na obra A Vida no Mundo Espiritual, que começa, o primeiro livro da série, é justamente Nosso Lar, o livro Nosso Lar. É um livro que nos mostra esse panorama desse pós-morte, né, da nossa situação na vida espiritual, porque só existe vida, não é? Nós estamos aqui na nossa oportunidade reencarnatória, utilizando esse aparelho bendito que o Pai Celestial nos concedeu, mas a vida, ela, mesmo após o fenômeno da morte, ela prossegue, porque só existe vida. A morte, ela é do aparelho físico, ela é referente a esse aparelho que envolve, que vira despojos e que nós sepultamos por uma questão até de higiene, uma questão de necessidade, né? A gente faz o sepultamento do aparelho, desse aparelho, porque ele vai envolver a terra, ele vai sofrer o processo, né, do seu decesso para poder ser partilhado e tudo, né, ser decomposto, para poder então volver ao plano material. E nós volvemos ao plano espiritual na nossa jornada evolutiva que continua, que prossegue, não é? Então a gente, nessa obra, A Vida no Mundo Espiritual, a gente vai conhecer muita coisa a respeito desse assunto. São vários livros, tá? Então indicamos, sobretudo, a ida de quem tiver interesse às nossas casas espíritas que estão abertas a recebê-los. Muita paz a todos, agradecemos a presença dos companheiros e até o próximo Olhar Espírita.